Reportagem. A Hungria está no centro das atenções da União Europeia. Este país da Europa Central está prestes a deixar escapar perto de 7,2 mil milhões de euros de ajuda dos fundos europeus. O governo dirigido por Viktor Orbán fala em chantagem da parte da Comissão Europeia. Até 30 de setembro é exigido à Hungria que corrija a lei aprovada em meados de junho que proíbe a divulgação de qualquer conteúdo sobre homossexualidade a menores de 18 anos, interditando qualquer abordagem sobre diversidade sexual para crianças e adolescentes. No entanto, o governo de Viktor Orbán não está disposto a avançar nesse sentido e esquecer 7,2 mil milhões de euros. A coincidência do calendário quis também que uma delegação do Parlamento Europeu viaje esta quarta-feira para a Hungria para reunir-se com as autoridades locais, membros da oposição e diversas organizações no sentido de avaliar in loco as ameaças ao Estado de Direito e também para analisar a preocupação pela independência do Poder Judicial na Hungria, os direitos das minorias, assim como a pressão sobre a imprensa que preocupam o Parlamento e a Comissão Europeia. O grupo europeu é composto por 7 eurodeputados que permanecerá no país de leste até sexta-feira. A Hungria continua no centro das atenções, até no desporto, onde os adeptos húngaros são regularmente acusados de homofobia e de racismo. Aliás, a UEFA, que gera o futebol europeu, condenou os húngaros a 3 jogos à porta fechada e a uma multa de 100 mil euros. Quer seja na área política ou na área desportiva, a Hungria não escapa às críticas da Europa. Mas no terreno, como se vive na Hungria? José Reis Santos, investigador português e CEO de empresa na área de blockchain, começou por nos explicar que a Hungria é um país multicultural, mas admitiu que, do ponto de vista político, a situação tem-se degradado. Budapeste sempre foi uma cidade aberta. Sempre foi uma cidade que, na sua gênese, o multiculturalismo e a multiidentidade é a sua pedra de toque. Eu dou-lhe o seguinte exemplo. Um dos pontos identitários do próprio nacionalismo húngaro é a Revolução de 1848, chamada Primavera dos Povos, em que um conjunto de jovens poetas se associaram, portanto, à vaga revolucionária de 48, também passa por Paris, e, na altura, o seu principal bardo, de nome Petrofi Sándor, na realidade nasce com o nome Alexander Petrovich, ou seja, de pai e mãe eslavos. O que significa que ele não era húngaro de sangue, mas húngaro de alma. Isto numa cidade que nos censos de 1850-51 era linguisticamente, maioritariamente alemã, bilíngue, trilingue, o que significava que populavam estas ruas onde nós agora estamos a caminhar, gente de diversas etnias, de diversas nacionalidades, de diversas línguas, de diversas religiões. Basta olhares pelas ruas e ver igrejas católicas, ortodoxas, cristãs, sinagogas. Esta é a energia de Budapeste. Viver nesta cidade é isto. É este berço, se quisermos, centros de encontros, em que, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, em que se associa Budapeste ao desenvolvimento das grandes metrópoles, como Paris, como Berlim, como Viena, essencialmente, se quisermos do outro lado do Atlântico também com Nova Iorque, é quando a cidade se expande, quando se criam as indústrias, quando se cria a ciência, não é? Que se associa à Revolução Industrial, se criam os sindicatos, se cria o movimento operário, por exemplo, que depois se cruza com a nova burguesia, que também está, por exemplo, também a crescer, com a aristocracia que já existe, e tudo isto são pontos de encontro. Nos bares, nas cochmas, nos salões, e é um ponto, se quisermos, de magnet, de ímã para todas as pessoas, para todas as populações que nascem em diversos pontos do Império. Portanto, alguém que venha de Zagreb passa por Budapeste e a seguir vai para Viena e a seguir vai acabar a Paris. O caso do Tesla, por exemplo, é um caso destes, também passa por aqui. Todos os intelectuais, cientistas, poetas passam por aqui, que venham desta zona este, se quisermos, da Europa. Budapeste acaba por ser este tal ponto de atração, este ponto de passagem, estes pontos de encontro, este ponto, se quisermos, de gênese de tanta tanta ciência, de tanta cultura. Isto é o que é viver em Budapeste. E o José, como é que vem para aqui trabalhar? Eu venho para cá um pouco nesta sequência, porque eu sou convidado para ser Guest Research Fellow na Central European University, que era uma universidade que estava sediada em Budapeste na altura. Agora, não sei se vocês seguiram, tanto todo o processo que nos últimos anos levou a que hoje esta universidade esteja sediada em Viena, pelo menos a sua parte pedagógica e educativa. E pronto, eu estava na altura a fazer o meu doutoramento em História Comparada. Budapeste ofereceu-me condições de investigação excepcionais. É o berço, se quisermos, da Open Society, portanto segue estes preceitos, se quisermos, do ponto de vista filosófico, e ter aqui chegado, e até com português, foi um pouco um bálsamo, se quisermos, até intelectual, filosófico e académico. Mas
por alguma razão, esta zona da Europa Central, Balcânica e de Leste é uma zona, de certa maneira, um pouco cinza, muito pouco explorada. Portanto, chegar aqui e encontrar os meus colegas, filósofos eslovenos, antropólogos polacos, historiadores ex-jugos, como nós lhes chamávamos, gente que vinha da Macedónia, gente que vinha da Sérvia, gente que vinha, enfim, um pouco por toda esta zona, para mim era um bálsamo diário, como há pouco dizia. Era beber e trocarmos, enfim, o que eram os nossos projetos de investigação, cruzarmos ideias, cruzarmos metodologias e, se quisermos, métodos de olharmos e de interpretarmos o mundo de forma cruzada, de forma comparada. Para mim, era diariamente estar perante uma oportunidade de não só de saber mais, de me compreender mais, de nos compreendermos mais como europeus que somos, por um lado. E, por outro lado, ajudar-me também a desconstruir uma matriz ainda um pouco visível daquilo que foi um paradigma da Guerra Fria do que é a Europa de Leste e a Europa Ocidental. Quando na realidade histórica desprova-o. Onde nós estamos sempre foi a Europa Central. A Europa de Leste e a Europa de Oeste, de certa maneira, é uma criação artificial que só muito recentemente está a começar a ser desconstruída do ponto de vista académico e do ponto de vista dos pós-Erasmus, para simplificar, em que muitas multinacionais, por exemplo, se estão a deslocar-se para estes espaços. Budapeste hoje é das cidades com uma comunidade expat mais expansiva do ponto de vista europeu. São 150 mil expatriados que aqui moram, por exemplo, e muitos deles votam, são extremamente ativos na vida da cidade. Pronto, infelizmente, muitos destes meus colegas hoje em dia já não estão cá em Budapeste, por duas razões. Por um lado, porque, enfim, do ponto de vista político, as condições para sustentar a liberdade académica não existem. A Hungria é hoje regida por um governo que se auto-intitula como iliberal e, portanto, parte do seu projeto político é exatamente contra os preceitos desta Open Society, por um lado. Por outro lado, enfim, também é verdade que as características do mundo académico o impelem a que haja uma extrema rotação e volatilidade da própria profissão, portanto, do académico em si. Significa que muitos dos meus colegas neste momento, sei lá, estão na Alemanha, estão no Reino Unido, enfim, estão em Espanha, estão um pouco pela Europa toda, não é? Portanto, isto é normal. Quer dizer, estranham eles como é que eu cá estou ainda, de certa maneira. Mas, por outro lado, também posso dizer que muita da inteligência húngara sai do país. São 600, 700 mil jovens potenciais progressistas, entre aspas, que se ausentam da vida no seu país, nas suas cidades, porque não sentem uma capacidade de se poderem desenvolver-se como pessoas num país que os oprime, que não lhes permite dar, se quisermos, uma capacidade de expressão livre. Era José Reis Santos, que regressou recentemente a Portugal. Quanto a Diana Bernardo, analista portuguesa de negócios na Hungria, vê no território húngaro uma oportunidade de ter um trabalho e uma condição de vida superior a outros lugares, como Paris, em França. Foi um bocadinho ao caso. Foi no verão de 2018, eu estava a viajar de mochila às costas na Europa Central e de Leste e vim aqui a Budapeste, onde aliás já tinha vindo no ano anterior e tinha gostado, então voltei. E na altura vivi em Portugal e estava a pensar no que é que havia de fazer à vida. Trabalhava em comunicação, precisamente, era jornalista, mas estava a pensar mudar de área para informática e então descobri um curso aqui, um curso intensivo de programação informática que durou 5 meses e decidi fazer as malas e vir para cá. É uma cidade, pronto, agora que vivo aqui é uma coisa, mas mesmo antes de mudar era uma cidade que me atraía e, portanto, sim, não me arrependo, é uma boa cidade. Quais são as dificuldades quando chega aqui? A língua em si é um problema porque é das línguas mais difíceis do mundo e é muito difícil de aprender. Eu estou há cerca de 1 ano e meio a aprender a língua e consigo ter conversas básicas, mas não consigo ainda ter uma conversa completamente fluente. Em termos de dificuldades, sinceramente, acho que o que eu senti foi que era fácil, porque, por exemplo, em França, nós sabemos que para alugar um apartamento é praticamente imperativo a pessoa ter um CDI, senão ninguém vai alugar nada, né? Eu, quando cheguei aqui, como disse, vinha fazer um curso, não trabalhava e fui ver uns apartamentos e disse, pronto, ao proprietário que não tinha trabalho. E eles disseram, não tem problema, só preciso do bilhete de identidade. Mais nada, não tive que dar provas de nada. Cheguei ao banco para abrir uma conta, por exemplo, em França também é relativamente complicado, porque é preciso ter já uma morada, não precisei de nada. Foi entrar, não foi preciso marcar um rendezvous, não foi preciso de nada. Foi chegar, quero abrir uma conta e sair do banco 20 minutos depois com uma conta aberta. Portanto, nesse sentido eu acho que é fácil, é fácil. Depois, em termos de dificuldades,
sim, o húngaro pode tornar-se uma dificuldade no dia-a-dia, mas diria que eu acho que é das coisas que eu mais gosto aqui, é um sítio onde é fácil viver. Era Diana Bernardo, analista portuguesa de negócios na Hungria. A oposição ao governo de Viktor Orbán tem-se organizado para tentar derrotar o primeiro-ministro nas legislativas em abril de 2022. Atualmente decorre em território húngaro uma primária para designar o melhor candidato para fazer frente a Viktor Orbán no poder desde 2010, ele que já tinha sido primeiro-ministro entre 1998 e 2002.